Neste domingo, separamos para refletir sobre o capítulo 1, na parte inicial do Evangelho de João 1, e à noite em João 3. Queremos aprender um pouco mais desse Evangelho tão extraordinário. É um Evangelho que pode olhar bem de perto a vida de Jesus e olhar bem de longe a história da humanidade. Aponta para nós, ele é claro, ele é didático, ele nos ensina. Começa como nenhum outro livro. E assim é sobre esse começo que queremos refletir nesta manhã. Podemos resumir este texto com João dizendo o seguinte: apresento-lhes Jesus, o Verbo vivo. Diz assim a palavra de Deus, João 1, de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oremos, ó Deus, que possamos ver, que possamos reconhecer, que possamos crer. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Apresento-lhes Jesus. É exatamente assim que podemos resumir na realidade o Evangelho de João, escrito 50 anos após o ministério de Jesus Cristo pelo, naquela época, um dos mais novos discípulos de Jesus, agora um experiente apóstolo, para uma igreja que não havia visto frente a frente Jesus Cristo. Então João precisava apresentar a eles. Algumas heresias estavam rondando a igreja, algumas bobagens estavam sendo ditas, mas então era preciso entender quem é Jesus. E essa introdução, meus irmãos, extraordinária, faz muito bem isso. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que João tinha, olhando para Cristo. Essa expressão vai ser repetida em outros momentos no Novo Testamento, mas João tinha a perspectiva clara porque ele viu e ele via Jesus Cristo. Antes do jardim do Éden, antes da queda e antes do homem, o texto bíblico vai dizer que no princípio, associando exatamente a Gênesis 1, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus estava lá. Ele é o autor da vida, e o autor sagrado tinha em mente o desafio de como apresentar a esse mesmo Cristo, que esteve antes da história, que criou, que esteve em cada momento. João foi extraordinário. Ele escreveu o Evangelho, 3 cartas e o livro do Apocalipse.
No Evangelho, João, encontramos Cristo em quem devemos crer. Nas cartas, João apresenta Cristo a quem devemos amar. E no Apocalipse, apresenta Cristo a quem devemos esperar. Por isso, olhando para Cristo, essa mesma expressão vai ser utilizada na carta aos Hebreus, dizendo: olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Isso parte, meus irmãos, diretamente para o que você crê, e queremos convidar aqui a você crer. Crer, temos que tomar cuidado, porque há muitas pessoas com fé na fé, e está errado. A nossa fé é em Jesus Cristo. A nossa fé é no poder e na providência e no cuidado do nosso Senhor. A nossa fé é conhecer com detalhes, com intimidade. Conhecer a Cristo é um encontro real e pessoal, guiado pelo Espírito Santo. Isso responde à pergunta: quem é Jesus para você? Quando temos uma amizade bem forte, sabemos quem é aquela pessoa. Sabemos de onde veio, quem é a sua família, o que faz, o que trabalha, seus hobbies, seus hábitos, às vezes até a forma como gosta de determinado tipo de comida. Sabemos, e quando alguém nos pergunta alguma referência, dizemos com detalhes e as qualidades e as virtudes. Quem é Jesus Cristo para você? Você está pronto a dizer isso e reconhecer? Conhecer que Jesus Cristo, esse que é o Senhor de todas as coisas, é Salvador, é presente, é o Senhor da igreja, mas também é meu Senhor. Crer é também confiar, depositando em Jesus toda a nossa confiança. E aqui está a chave: é Ele que sustenta e é Ele que provê. Assim como esteve no início da criação e está conosco hoje, esse mesmo Jesus Cristo, meus irmãos, é que é presente nele. Eu não só confio, eu entrego a minha vida a Ele. Isso responde à pergunta: a sua vida está nas mãos de quem? Porque algumas pessoas acham tolamente que suas vidas estão nas suas próprias mãos. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Crer é permanecer nele por toda a vida. Fé é para sempre. Fé mostrada em cada um desses versos que agora lemos, do autor, que ele viu e ele creu. E porque creu, ele pôde testemunhar. E para qualquer pessoa que chegasse para João e perguntasse: quem é Jesus? Ele deveria mais ou menos dizer assim: senta aí, que eu vou precisar de algumas horas para falar quem é Jesus. Nós precisamos ter isso, mas naturalmente, mais facilmente. Então vamos às Escrituras entender quem é o nosso Senhor, e aí devemos conhecer a Cristo. Atente para o texto. Ele diz em 5 lições sobre Jesus Cristo que é eterno. Jesus é eterno antes de tudo. Jesus será chamado Pai da eternidade. Jesus Cristo é eterno. Ele sabe de todas as coisas, porque Ele criou, Ele viu e acompanhou. Ele conhece a cada um de nós. Ele esteve antes da história e estará depois. Ele está acima do tempo. E por isso, essa eternidade que muitas vezes nos foge à compreensão humana, é que me dá a certeza de que sim, mesmo as maiores estrelas estão em suas mãos. Jesus Cristo é uma pessoa, e estava com Deus, como diz certo autor, em inefável união. Uma união igual ao Pai em essência, diferente na natureza. A divindade, a humanidade de Jesus é enfatizada neste livro.
enfatizada de forma muito clara. Jesus é uma pessoa com opinião, com conhecimento, com diálogo. Jesus Cristo é Deus. Isso está explícito em vários momentos daqui que lemos. E o Verbo era Deus. Meus irmãos, Jesus não era apenas um mestre, um grande sábio, ou um homem que curava, ou ainda um sacerdote, ou um profeta. Não era um anjo. Jesus Cristo é Deus, e isso será reafirmado em vários momentos desse livro. Alguns autores dizem que João escreveu o Evangelho para que todos soubessem que Jesus não era apenas um herói, ele é Deus, Senhor de todas as coisas, eterno com seus atributos. Sim, é Deus, mas também veio ao mundo como homem. O texto que lemos hoje no culto de Filipenses 2 já reafirma isso, que Jesus Cristo, embora sendo Deus, abriu mão de alguns atributos para estar aqui entre nós, para nos salvar. E embora sendo Deus e conhecendo todas as coisas, Ele oferece a sua vida para nos salvar. Mas, meus irmãos, Ele é Deus. Note como Ele conhecia o coração de cada um dos que ali estavam. Note como Ele conhecia o que aconteceria e o que aconteceu. Note como Ele podia controlar a natureza e acalmar a tempestade. Note como Ele curava, como ensinava, como transmitia as verdades, como fazia o que fazia. Note como Ele morreu e note como Ele ressuscitou ao terceiro dia. Pois Ele, embora homem, é Deus. E como homem, nunca pecou. E essa é toda a diferença. Ele é o autor da vida. A vida estava com Ele. Achei este verso de uma poesia gigantesca. A vida estava com Jesus. Mais adiante vão dizer Jesus Cristo, o autor da vida. Autor não apenas de construir, mas de compor a história. Autor no sentido de estar presente. Autor, aquele que dirige cada detalhe. E Jesus Cristo é a luz. Em vários momentos a gente vai encontrar isso. Ele é a luz que brilha na escuridão do pecado e das trevas. É a luz real, é a luz que me ilumina inclusive e ajuda a ver as minhas imperfeições. É a luz que ilumina nas trevas, é a luz que guia para mostrar o caminho como um farol a um navio no mar. É luz que dirige em cada momento, é luz necessária, é luz que dá vida, é luz do mundo, é a luz que dá ordem ao caos e dá vida aos homens. Como descrever Jesus Cristo? Poderíamos ainda colocar como nosso Senhor, Salvador, como aquele que entregou a sua vida e fez uma diferença em nossa vida, como aquele que dá esperança a quem não tem nenhuma, e que cura ao enfermo sem cura, e dá a vida eterna no momento certo. Quem é Jesus? Conhecendo a Ele, precisamos conhecê-lo ainda mais. João também pôde descrever Jesus como Senhor, como Deus, mas também como a um amigo, e o fez assim. Mas tem outro detalhe desse texto que precisamos de estudar, que é vivendo em Cristo. Já apresentado aqui que o Senhor esteve desde o início, que é o Verbo, a palavra que esteve desde o início, que Ele é a luz e tantos mais como falávamos.
Há um detalhe interessante nesse texto. No verso 6, parece que tem uma interrupção na narrativa. E ele vai falar a respeito de João Batista. Houve um homem chamado João. E diz, esse João não era luz, mas testificava da luz. João Batista apontava para Jesus Cristo em tudo. Mas também mais adiante vai dizer que veio para o mundo e o mundo não o conheceu. Veio para os seus e os seus não o receberam. Então, meus irmãos, o que o texto nos mostra é que há duas possíveis formas de você viver a sua vida: crendo em Jesus Cristo ou não crendo, não o recebendo. Comecemos do negativo. Foi interessante que esse texto estivesse aqui, porque Jesus veio para os seus, o seu povo ali, o povo escolhido para que Jesus Cristo viesse, e não o receberam. Veio para o mundo, e eu quero lembrar, meus irmãos, que o mundo está sedento por salvação. Isso é realidade hoje. A salvação veio e eles não quiseram. Isso nos faz perguntar e refletir exatamente, mas que mundo é esse? E é exatamente isso, que mundo é esse mau e vil, que estando com Cristo, estendendo a mão, recusaram, estando Cristo presente, se esconderam, estando Cristo diante deles, crucificaram. Sim, meus irmãos, isso vai acontecer, pois não receber, não crer, é a pior escolha que alguém pode fazer. Mas preste muita atenção, nós temos sim a escolha. Temos um jovem rico que Jesus Cristo deu a escolha de ser um discípulo seu, e diz a palavra de Deus que o jovem saiu triste pelo caminho, amando mais seus bens do que a sua vida. Por outro lado, eu encontro Zaqueu, que também tinha muitos bens, mas decidiu deixar eles de lado para seguir a Jesus. Note, dois homens em posição considerável, com decisões diferentes, que definiram suas vidas. Não crer é a pior opção. Crer é a única. E aqui temos o exemplo de João Batista, testemunha viva de quem era Jesus Cristo. É interessante, meus irmãos, do respeito pelo qual os apóstolos tinham por João Batista. João Batista não foi discípulo de Jesus, mas ele foi a voz que clamava no deserto. Ele preparou o caminho para que Jesus Cristo fizesse o seu ministério. João Batista preparou alguns discípulos que depois se tornariam discípulos de Jesus. João Batista teve o privilégio de estar naquele rio Jordão e batizar o nosso Senhor e ver a manifestação da Trindade toda ali. Ali estava o Filho, ali estava o Pai, ali estava o Santo Espírito. Ah, meus irmãos, crer. João Batista creu. Ele viu, ele testemunhou. Ah, como foi bom, como ele viveu. E ele sempre apontava para Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Eis ali aquele de quem não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Sim, ele creu. E como devemos crer também, a escolha é nossa neste tempo, pois Jesus Cristo já escolheu estender a mão para cada um de nós. Cabe a nós decidir tocá-la. Para terminar, meus irmãos, João, quando escreveu esse livro, ele não estava pensando em uma religião, ou uma denominação, ou coisa do gênero. Ele pensava uma coisa: eu quero apresentar a vocês Jesus Cristo. Nós cremos assim em Cristo, nós cremos nas palavras e nos ensinos de Cristo, nós cremos na vida e no ministério salvador de Jesus Cristo,
nós cremos na providência, no cuidado, nós cremos que Cristo veio, e nós cremos que Cristo voltará, e nós cremos que finalmente com Cristo nós iremos morar. Por isso, quem é Jesus Cristo para você? Já experimentou escrever isso num texto, numa carta? Já experimentou dizer isso a uma pessoa? Chamar de lado assim, falar: olha, eu quero falar para você hoje quem é Jesus Cristo. Já experimentou falar isso aos seus filhos? Ou no trabalho? Ou andando pela rua? Já experimentou aprender mais de Jesus e poder dizer de todo o coração quem é Jesus? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e a todos quanto crerem será-lhes dado o privilégio de serem chamados filhos de Deus. E é por isso que, como filhos de Deus, nós adoramos a esse Senhor. Oremos. Ó Deus, não temos palavras e nem vida suficiente para agradecer por Jesus Cristo, mas queremos, ó Deus, e nós que cremos, queremos engrandecer ao nome do Senhor Jesus, agradecer pela salvação que nos alcançou, testemunhar deste amor. Ó Pai, faze-nos dizer a todas as pessoas quem é Jesus Cristo para nós. Que a Tua palavra frutifique em nossos corações, que o nome de Jesus seja o assunto de nossas vidas, e que ao nome de Jesus, ó Deus, possamos Te adorar, dobrar os joelhos e dedicar. E assim oramos, no precioso e bendito nome de Jesus. Amém.